Capítulo 1315. Jasmine sentiu que deveria estar com medo, mas achou difícil ter emoções muito fortes diante da policial à sua frente. Ela sentiu como se seu corpo e sua mente tivessem se acalmado inconscientemente depois de chorar por um longo tempo. Ela olhou para os pais, que tinham uma expressão complicada, e perguntou hesitante: "Ok, que perguntas você tem?" A policial com patente de superintendente apontou para a porta e disse: "Vamos conversar lá dentro." Ela não fez com que os pais de Jasmine fossem embora. Apenas ordenou que os 2 policiais que estavam com ela vigiassem a porta. Depois de fechar a porta, puxou um banquinho redondo e tosco e sentou-se sem pressa, parecendo muito relaxada. Isso imediatamente deixou Jasmine e seus pais menos tensos. "Você pode me chamar de Madame Gray." A policial se apresentou e apontou para outra cadeira e para a cama. "Sentem-se." Quando todos na sala encontraram seus lugares, ela sorriu para Jasmine e disse: "Recebi um relatório dizendo que havia algumas coisas incompreensíveis acontecendo ao seu redor. Por exemplo, o desejo de um homem de cometer agressão sexual excedeu em muito os padrões normais. Isso não significa que não existam pessoas más ou criminosos entre eles, mas a proporção é muito alta, tão alta que é estranho." Neste ponto, ela passou o olhar pelo rosto de Jasmine. "Pelo que eu sei, você ficou gravemente ferida durante um incêndio e ficou permanentemente desfigurada. Mas agora não posso notar nada disso. O que você tem a dizer sobre isso?" O coração de Jasmine ficou tenso novamente. Ela não se atreveu a esconder nada e disse em pânico: "Saí esta noite para a praça municipal para assistir ao carnaval. Enquanto passava por uma determinada rua, encontrei um mágico errante que se autodenominava Merlin Hermes. Ele disse que havia inventado uma máquina chamada máquina de desejos totalmente automática. Tudo que eu precisava fazer era inserir uma moeda, declarar suavemente meu desejo e girar a chave inglesa, e então meu desejo seria atendido. Ele disse que eu fui a primeira usuária, então pude experimentar de graça uma vez. Então, fui restaurada ao meu estado original, tendo todos os meus ferimentos curados." "Policial, foi isso que aconteceu. Você tem que acreditar em mim." Com isso, ela olhou para Madame Gray e sua assistente antes de olhar para seus pais, tentando obter a aprovação deles. No entanto, seus pais disseram claramente: "Como isso é possível? Como pode haver uma máquina que possa automaticamente atender aos desejos dos outros? Como pode haver algo tão bom quanto realizar um desejo custando apenas 1 centavo? Além disso, o primeiro usuário experimentou de graça." Gray e sua assistente não mostraram nenhuma expressão óbvia, deixando Jasmine sem saber se acreditavam nela ou não. "Continue." Ao vê-la fazer uma pausa, Gray assentiu encorajadoramente. Jasmine mencionou apressadamente como voltou para casa para pegar algumas moedas antes de contar na íntegra como desejava que seus pais recuperassem a saúde e como queria ficar bonita. Finalmente, ela disse: "Eu era realmente muito bonita. Mesmo eu não conseguia desviar os olhos. Isso me fez sentir muita gentileza dos outros, mas depois os homens ao redor começaram a me assustar. Além disso, papai e mamãe não me reconheceram e me expulsaram de casa. Fiquei com medo, muito medo. Voltei para a máquina e fiz um terceiro desejo. Sim, o Sr. Merlin Hermes disse que o primeiro desejo era gratuito e não fazia parte dos 3 desejos. Resumindo, voltei à minha aparência original e vocês chegaram." Ao ouvir essas palavras, os pais de Jasmine pensaram instantaneamente na bela ladra de antes. Então, eles perceberam que seus corpos estavam de fato muito mais saudáveis do que antes. A visão deles havia se recuperado e seus braços tinham força suficiente. Tudo parecia diferente.
Eles começaram a acreditar na descrição de Jasmine, mas ficaram ainda mais aterrorizados. Era como se tivessem encontrado um demônio, exatamente igual às histórias do folclore. Gray assentiu gentilmente. Já vi muitos assuntos que estão além da sua imaginação, mas esta é a primeira vez que ouço falar de algo como uma máquina de desejos totalmente automática. Comparado a uma lâmpada de desejos ou a uma piscina de desejos no folclore, isso é muito moderno. Após uma pausa, sua expressão ficou séria. Como uma aplicadora da lei experiente, darei 3 sugestões. Primeiro, não acreditem mais nessas coisas de agora em diante. Na maioria das circunstâncias, a fácil realização de desejos provoca um enorme desastre. Não há nada de errado em descrever isso como uma tentação de demônios. Jasmine assentiu pesadamente, indicando que ela não ousaria fazer isso de novo, aquela experiência final ainda a deixou com medo. Em segundo lugar, vá à catedral o mais rápido possível e arrependa-se perante o bispo. Faça com que ele purifique você. Gray olhou em volta e disse: toda a sua família deve ir. Vendo que Jasmine e seus pais estavam prestes a dizer que já tinham isso em mente, Gray virou-se para Jasmine. Meu departamento ainda carece de pessoal. Você pode considerar se juntar a nós. Dessa forma, posso monitorar sua situação a qualquer momento e resolver qualquer anormalidade a tempo. Quanto ao salário, acredite, é quase o mesmo de um funcionário público. O salário é quase o mesmo de um funcionário público. Posso estar protegida. Tem alguma coisa tão legal assim? Jasmine perguntou incrédula. Que departamento é esse? Gray sorriu e disse: vou lhe dar um endereço. Venha ao meu escritório amanhã e eu lhe contarei os detalhes. Tudo bem. Jasmine estava em estado de pânico e desconforto. Ela pegaria um salva-vidas no momento em que ele aparecesse. Reticências. Uma semana depois, Jasmine juntou-se oficialmente aos Falcões Noturnos da cidade Lehman e tornou-se membro da equipe civil. Capitã, o aparelho telegráfico quebrou, ela disse cuidadosamente enquanto batia na porta de Gray. Gray largou os documentos em suas mãos e esfregou as têmporas. Denuncie isso à delegacia e deixe que eles cuidem disso. Sério, eu poderia ter conseguido a ajuda da mente coletiva da maquinaria no passado. Seria feito de forma rápida e eficaz. Agora, quando Jasmine saiu, Gray pegou os documentos e começou a lê-los com atenção. Esta foi uma informação que os Falcões Noturnos reuniram sobre a máquina de desejos totalmente automática. Depois de Jasmine, isso aconteceu mais de uma vez. Depois de folhear os documentos, Gray estendeu um pedaço de papel, pegou uma caneta tinteiro e começou a escrever o documento oficial para o arcebispo da Santa Catedral da cidade constante. Houve muitos incidentes sobrenaturais na cidade na semana passada. Envolve uma máquina especial chamada máquina de desejos totalmente automática. De acordo com a informação, foi criada por um mágico errante que se autodenomina Merlin Hermes, mas não descartamos outras possibilidades. Pelo menos, acho que Merlin pode ser uma ilusão criada por esta máquina, para atrair as pessoas a fazerem desejos. Esta máquina é de cor latão incrustada com vidro opaco. Sua superfície possui engrenagens, rolamentos, rebites, tubos metálicos e outros componentes expostos em sua superfície. Parece ser um produto da industrialização moderna. Caso 1. Uma jovem que foi desfigurada por um incêndio, conheceu a máquina de desejos totalmente automática na praça municipal. Seu primeiro desejo foi voltar à sua aparência original, e foi atendido normalmente. Seu segundo desejo foi restaurar a saúde dos pais, que também foi concedida normalmente. Seu terceiro desejo era ficar extremamente bonita. Então,
Ela não se parecia mais com ela mesma e tinha um encanto irresistível para os homens ao seu redor. Ela alegou que foi a primeira usuária da máquina de desejos totalmente automática, o que lhe permitiu ter um desejo grátis. Com isso, ela cancelou seu terceiro desejo. Caso 2. Um soldado aposentado que participou da guerra para defender Lehman ficou com graves danos mentais. Ele conheceu a máquina de desejos totalmente automática à beira do rio. Seu primeiro desejo foi restaurar seu estado mental ao estado anterior à guerra, e isso foi concedido normalmente. Seu segundo desejo foi tornar-se um pouco mais bonito para atingir os padrões dos modelos masculinos nas capas de revistas. Ele também teve o direito concedido normalmente. Seu terceiro desejo era obter 100 mil libras e se tornar um magnata. Então, ele chamou a atenção da proprietária da União Metalúrgica de Lehman, que desejava se casar com ele, uma madame com uma fortuna de quase 200 mil libras. Este soldado aposentado não queria aceitá-la, pois ela pesava mais de 90 libras e sua altura era menor que a média. Além disso, ela é uma mulher violenta de meia idade. Ele se preparou para deixar Lehman e seguir para o sul. Se chegar o dia em que ele não quiser mais trabalhar duro, poderá facilmente obter os direitos a uma riqueza de 100 mil libras. De certa forma, seu desejo foi atendido, mas ele não está disposto a aceitá-lo. Caso 3. Caso 4. Caso 5. Uma professora de escola pública encontrou a máquina de desejos totalmente automática perto de uma catedral da tempestade. Seu primeiro desejo era parecer melhor e não ser condenada ao ostracismo por seus alunos por causa de sua aparência, ou ser rejeitada por seus colegas. Isso foi concedido normalmente. Seu segundo desejo foi conseguir uma posição melhor, o que também foi concedido. Como seus padrões de ensino eram altos o suficiente e ela não estava mais restrita pela aparência, ela rapidamente se tornou a professora mais popular entre os alunos e começou a assumir as funções de vice-diretora. Seu terceiro desejo era ter um marido com aparência impecável, histórico familiar, personalidade e habilidade. Finalmente, ela ganhou um boneco que falava, se movia e tinha um certo nível de inteligência. Tinha características vivas e parecia bastante bonito. Foi esculpido pelo melhor mestre e poderia ter qualquer personalidade desejada. Foi muito capaz em todos os aspectos. Além de não ser humano, realmente não tinha falhas. Caso 6. Reticências. Resumindo esses casos, obtivemos algumas suposições preliminares. A máquina de desejos totalmente automática pode aparecer em qualquer lugar de Lehman. É extremamente aleatória e temporariamente não há nenhum padrão descoberto. A maioria dos desejos que são feitos podem ser realizados normalmente. Porém, uma pequena parcela será distorcida, e esta última se concentrará basicamente no terceiro desejo. Claro, também é possível que a pessoa se solte no momento em que realizar o terceiro desejo e, assim, faça exigências excessivas. Os desejos concedidos estavam principalmente relacionados à aparência, mas abrangiam um amplo escopo. Era quase onipotente. A frequência de suas aparições também é irregular. Este é um exemplo clássico de item místico que precisa ser selado. Além disso, excede claramente o grau de um artefato selado de grau 2. Espero que o arcebispo e os diáconos de alto escalão lidem pessoalmente com isso ou forneçam um método de selamento eficaz. Reticências. Na locomotiva a vapor saindo de Lehman, Klein observou sua digestão da poção do invocador de milagres. Ponto.